Bom, nessa aula a gente vai ver como é que funciona o cálculo da radiância. A conversão de níveis digitais para radiância, ela se dá através do processo de calibração radiométrica absoluta do sensor. Existem três métodos para se fazer calibração. A gente tem a calibração pré-lançamento, a calibração em órbita, usando uma fonte de calibração a bordo do satélite, ou uma calibração em órbita com medidas coletadas em um campo de referência na superfície terrestre. Normalmente esse aqui é bastante empregado. Idealmente, a equação que relaciona a radiância, que é lida pelo sensor em watts por metro quadrado por estero-radiano por micrômetro, com os números digitais, ela deve ser uma função linear. Então a gente vê aqui, a gente tem uma equação da reta, em que o ganho é a inclinação da reta ou o coeficiente angular dessa reta, e o offset é o intercepto da reta no eixo dos números digitais, ou seja, no eixo Y. Esse offset ele representa o bias do detector. Todo detector, mesmo quando não exposto à radiação eletromagnética, ele tende a gerar uma resposta não nula, que é uma função, uma flutuação probabilística com uma distribuição ao redor de zero. Para que o conversor analógico digital nunca receba um valor negativo, então é somado um offset nessa leitura, que é chamado de bias level, ou de offset mesmo. Para o Landsat 7, como exemplo, né, o bias medido é de aproximadamente 0,29 watts por metro quadrado por estero-radiano por micrômetro. Se a gente, aqui no caso do Landsat 7, né, e do Landsat 5, as expressões para o ganho e para o offset são essas aqui. Se a gente substituir naquela equação anterior o ganho e o offset e isolar a radiância, então a gente chega nessa expressão aqui para o Landsat 7 e para o Landsat 5, que me dá a conversão de número digital em radiância espectral. Esses parâmetros L máximo e L mínimo são conhecidos como parâmetros de calibração radiométrica do sensor. Esses parâmetros eles devem ser informados no certificado de calibração da câmera ou informados nos metadados das imagens ou de alguma outra maneira. Aqui, por exemplo, a gente tem esses parâmetros Lmin e max para as bandas do Landsat 5, né, o sensor TM, para imagens processadas antes de 2 de abril de 2007. Para imagens processadas após essa data, a gente tem já esses outros parâmetros aqui de calibração, que vão depender aqui também da data de aquisição. No caso do Landsat 7, a gente tem esses parâmetros aqui. A gente tem esse conjunto para cenas processadas antes de 1º de julho de 2000 e para cenas processadas depois de 1º de julho de 2000. O Landsat 7 ele operava em dois regimes de ganho baixo e ganho alto. É por isso que a gente tem aqui dois conjuntos para cada uma das datas aqui. O que significa esse ganho alto e o ganho baixo, né? O Landsat 7, de acordo com o alvo imagiado e com a banda, ele era capaz de alterar o ganho, né? Então aqui a gente tem um exemplo. Aqui no eixo X a gente tem as radiâncias, né, em watts por metro quadrado por estero-radiano por micrômetro, e aqui no eixo Y os números digitais. Então, para cada uma radiância que chega aqui, né, a gente tem essa função linear que converte ela em número digital. Idealmente, essa função é linear, né,
mas mais para frente a gente vai ver que em alguns casos essa função não é perfeitamente linear, o que envolve o que provoca algumas distorções radiométricas. Então, quando a gente tem um ganho, quando o Landsat 7 opera em regime de ganho alto, o que acontece aqui é que o coeficiente angular da reta é maior, né? A inclinação é maior, e aqui também, no caso do ganho baixo, essa inclinação é menor. O Landsat 7 trabalha com uma margem de 5% do maior número digital para saturação, né? Ou seja, isso quer dizer que a saturação ela ocorre no detector, né? E não no conversor analógico digital. E aqui a gente tem o bias level ou o offset para cada um desses ganhos aqui, né? Um bias level típico, né? 15 tons de cinza e 10 tons de cinza. Bom, eu sugiro, né, que vocês façam a leitura do Landsat 7 Data Users Handbook, tá? Que tem todas essas informações lá. Por exemplo, como são ajustados os ganhos para as bandas de acordo com os tipos diferentes de alvos. Essa informação está lá. Os coeficientes de reescalonamento para o Landsat 7 eles devem ser aplicados em dados nível 1G. Essa classificação aqui ela era usada antes pelo LPGS e o NLAPS. O LPGS é o Level 1 Product Generation System e o NLAPS é o National Landsat Archive Production System. As imagens em nível 1G são dados com correção radiométrica e geométrica, mas essa correção geométrica apenas com efemérides transmitidas e dados de atitude da plataforma, ou seja, dados de sistema. Existem algumas poucas diferenças entre o processamento dos dois centros, e para o leitor mais interessado, você pode acessar isso aqui, tá? Esses arquivos aqui para dar uma olhada nessas pequenas diferenças. Hoje, o LPGS ele disponibiliza as imagens Landsat em duas coleções, coleção 1 e 2. A coleção 1 consiste de imagens em nível 1 para os sensores OLI, TIRS, ETM+, TM e MSS. Esses dados L1 eles são processados nesses níveis aqui, ó. L1TP, que é o nível mais alto, que envolve calibração radiométrica e ortorretificação, usando pontos de controle e também o MDT. O L1GT é a calibração, recebe calibração radiométrica e correção geométrica de sistema, usando efemérides do satélite e o MDT. E o L1GS, ela recebe calibração radiométrica e correção geométrica de sistema, usando efemérides do satélite apenas. Então é preciso ficar atento, né, a que tipo de dado a gente tem na mão. Uma maneira de perceber isso é olhando nos metadados da imagem. Aqui está um exemplo de metadado para o Landsat. Então a gente tem aqui, ó, Data Type L1TP. Né? Então isso indica que a gente está trabalhando aqui com esse dado, que é o dado de maior correção disponível hoje. Né? A coleção 2 está prevista para ficar disponível em meados de 2020. Ela vai disponibilizar os dados L1 desde 1972 e L2 desde 1982. Esses dados L2 recebem uma correção a mais, né? Eles são dados na forma de reflectância e temperatura de superfície. No caso do Landsat 8, a expressão para calcular a radiância espectral a partir dos números digitais, ela também é linear, mas ela é um pouco diferente. A gente utiliza aqui um fator multiplicativo e um fator aditivo. Ambos os fatores são informados nos metadados da imagem, com essa designação aqui, ó, Radiance Multiband X, em que X é o número da banda.
E o radiance multi é o fator multiplicativo para conversão de número digital em radiância, é esse m. E no caso do fator aditivo, é o radiance add band, x, né, em que x é também o número da banda. Então esse fator aditivo ele vem aqui, o multiplicativo vem aqui, e aí a gente tem a conversão direta para radiância em watts por metro quadrado por estero-radiano por micrômetro. Então, essa expressão para calibração radiométrica, ela varia de sensor para sensor, né? Aqui a gente tem o sensor CCD do Sibers 2, cuja expressão é essa aqui, né? A radiância a partir dos números digitais é uma razão, né, entre o número digital e um coeficiente de calibração. Então, esse coeficiente de calibração é dado por esses valores aqui para cada uma das bandas do CCD do Sibers 2. A banda do azul, verde, vermelho, infravermelho próximo e pancromática. No caso do Sibers 4, para os sensores MUX e WFI, a gente tem um fator multiplicativo, um G, um ganho, né? Então, esse ganho multiplica o número digital e converte esse número digital em watts por metro quadrado por estero-radiano por micrômetro. Então aqui a gente tem o valor do ganho para as bandas do sensor MUX, né, azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, e aqui para o sensor WFI. Esses ganhos estão, né, em unidades de watts por metro quadrado por estero-radiano por micrômetro por número digital. Vamos dar uma olhada no MATLAB, então, como é que a gente faz para calcular a radiância, né? Então, aqui eu escrevi um programinha para a gente fazer isso. Aqui eu tenho os dados de entrada. Como dado de entrada, eu tenho uma banda do Landsat 5, sensor TM, adquirida em 8 de setembro de 1986. Aqui está a banda 1, né? E ela está em formato TIFF. L mínimo e L máximo são os parâmetros de calibração radiométrica do sensor. Vem para a banda 1, né? Vem lá daquela tabela. Aqui eu estou fazendo a exibição da imagem original e aqui o cálculo, né? Então eu tenho aqui, ó, primeiro eu estou convertendo o meu valor de inteiro, né, para double, e aqui eu tenho a expressão para fazer o cálculo, ó, L max menos L mínimo dividido por 255 vezes o ND, que é a banda, né, mais o L mínimo. E depois eu estou fazendo aqui a visualização. Então vamos rodar isso aqui para dar uma olhada. Vou selecionar aqui esse pedaço e vou pôr para rodar. E pronto, aí a gente tem a imagem original, né, aqui, que é a banda 1, em tons de cinza, em números digitais, e aqui a gente tem a imagem convertida em radiância em watts por metro quadrado por estero-radiano por micrômetro. Se a gente quiser conferir a diferença, né, ó, se a gente pegar um pixel na posição linha 100, coluna 100, e puxar o valor dele, a gente tem que esse valor é 97. Mas se a gente puxar o valor da imagem de radiância, então a gente tem aí que é 64,86 watts por metro quadrado por estero-radianos por micrômetro. Então é isso.